tarde para você que nos acompanha ao vivo aqui pela TV Comunitária. Está no ar mais um programa TV Bancários. Eu sou a Janaína Scartazini e hoje estou aqui com o presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, Eduardo Araújo, para atualizar todos os bancários e bancárias sobre a greve nacional. Mas antes de debater sobre o tema, certo? Vamos conferir um VT com as principais orientações da greve. Veja só. Bancário, fique atento às orientações para a greve. A greve é um direito seu previsto em lei e na Constituição. Informação confiável é com seu sindicato, seu legítimo representante. Não acredite em boatos. Os bancos vão tentar confundir a categoria. Acompanhe as notícias da entidade pelo site, Facebook e informativo bancário. Denuncie ao sindicato o assédio moral e a coação dos bancos para você furar a greve ou trabalhar em outro site ou por acesso remoto. O telefone da central de atendimento é 3262-9090. Participe dos comitês de esclarecimento pelo menos até às 16 horas. Desligue o celular. Se você for convidado a trabalhar durante a paralisação, não aceite. É contra a lei de greve. Grave o registro da mensagem de celular com hora e data e encaminhe ao sindicato. Trabalhar em casa durante a greve, além de desrespeitar e enfraquecer a luta de seus colegas, pode trazer problemas jurídicos, uma vez que isso não está previsto no contrato de trabalho. Informe os clientes dos motivos da greve, da exploração e desrespeito dos bancos com a população. Procure ajudar a clientela. Convença os colegas bancários sobre a importância da greve e da unidade da categoria. Convença-os a participar das manifestações em agências e unidades de outros bancos. A greve é um movimento pacífico. Fique longe da polícia e evite confrontos. Caso apareça um oficial de justiça, exija sua identificação. Leia o ofício na íntegra. Anote dados e comunique ao coordenador do comitê e ao sindicato imediatamente. Vá às assembleias, reuniões e atividades promovidas pelo sindicato. Elas são importantes para debater e fortalecer a estratégia de mobilização para pressionar os banqueiros. Fique atento. Sindicato dos Bancários de Brasília. Então, orientações super importantes dos bancários, né? Que como a gente sempre está rebatendo nas plataformas digitais do sindicato. Então, Eduardo, já vai fazer 11 dias que os bancários estão de greve. E por que eles ainda estão nesse posicionamento? Cabe a gente informar a população e os demais bancários, né, que nos acompanham que até a data de hoje nós não tivemos nenhuma sinalização da FENABAN, que é o Sindicato dos Banqueiros, sobre uma nova negociação. Então, o que cabe aos sindicatos de todo o país é reforçar essa estrutura de greve e ampliar o número de pessoas paradas, já que o número de dependências a gente já ultrapassou o número do ano passado de dependências paradas. Então, já temos mais da metade em todo o país das dependências paradas e nós ainda temos algum fôlego ainda para poder ampliar esse número de bancários e de agências paradas para que a gente possa forçar uma nova negociação. Não há nenhuma intenção de estar prejudicando a população. Algumas pessoas vão ter problemas e aí a gente orienta buscar a justiça, ligar no Banco Central, ligar para o PROCON e resguardar seus direitos, né? Como cliente, a situação da greve não é nenhuma situação que impossibilite do cliente do banco acionar judicialmente ou extrajudicialmente os bancos. Então, com relação a isso, a gente vai sempre orientar a população que se alguém tem prejuízo, busque seus direitos na justiça, busque reparação, porque os bancos têm dinheiro para pagar. Entendo. E nem a Caixa Econômica, o BRB e o Banco do Brasil sinalizaram nem nada mesmo? Então, nessa situação aí, a gente poderia diferenciar apenas o BRB, que é o Banco de Brasília, que ele poderia fazer uma negociação além da FENABAN, como tem sido feito nos anos anteriores, né? Estabelecer alguns parâmetros e dizer que dá um determinado índice e se a FENABAN cobrir, ele mantém, então, ou seja, cobriria. Agora, Banco do Brasil e Caixa, eles assinam a Convenção Coletiva Nacional, são bancos nacionais, e, portanto, eles têm esse alegado que, enquanto não houver uma decisão de quanto ao custo total da FENABAN, eles não vão apresentar novas propostas. Mas, enquanto isso, a gente também amplia a greve nos bancos públicos, especialmente aqui nas sedes do Banco do Brasil e da Caixa, para que nossa agenda, principalmente de mais contratações, né? Várias pessoas fizeram concursos, estão aguardando tanto Banco do Brasil, Caixa e BRB para serem chamados. Existem vagas nesses bancos e a gente
precisa ter um compromisso da direção desses bancos de chamar novos bancários. Entendo. E sabemos que a greve é a nível nacional, certo? E no Distrito Federal, como podemos analisar? A gente tem feito um processo de buscar a conscientização dos bancários. Esse é o nosso papel mais complexo, né, que a gente tem muitas dependências para atingir, para poder fazer reuniões, dialogar. E a gente sabe que o nosso maior problema não está nem nas agências aqui, na questão de ampliação de greve, mas sim na direção geral, porque as pessoas têm medo de perder a comissão. Uma coisa que é um pouco estranha, porque se todos fazem greve, quem que vai ser punido? Sim. Então a gente não pode se escudar nesse tipo de conversa, dizendo que tem medo de punição, porque se todo mundo estiver fazendo o movimento, não tem como o banco punir todo mundo, né? Então é um dos principais alegações que a gente vê. Outra coisa é as pessoas querendo transferir a culpa ou alguma situação para o seu sindicato e não fazer o seu papel, né? Então a gente reforça a ideia de que não existe um sindicato material, que só tijolo que vai fazer movimento, né? Então precisa que as pessoas também encampem essa situação e façam adesão ao movimento, porque senão não vai adiantar nada 40 diretores estarem percorrendo todos os locais todos os dias se não houver uma adesão das pessoas. Então a gente sabe que pode melhorar ainda a paralisação aqui para forçar que haja negociação de fato. Com certeza. Até porque o Sindicato dos Bancários de Brasília, ele atua muito em estudos para provar para o bancário aonde ele pode melhorar, o que ele está sendo prejudicado, para aí sim ter o ponto certo para terem um foco na luta, né? Então precisa da união de todos. Nós temos a assessoria do DIEESE, que é econômica, do DIAP, que é parlamentar e governamental, e no caso especificamente falando de questões econômicas, 56 bilhões os bancos arrecadam só em tarifas, né? Isso é bem mais do que o lucro deles, né? Então assim, a gente não está falando de algo que seja extraordinário, que vai quebrar algum banco, que vai acabar com o sistema financeiro. Então nós temos dados, né, que mostram que os bancos têm capacidade de responder às nossas reivindicações, e temos dados também que mostram que os bancários estão ficando adoecidos, não aguentam mais a pressão do dia a dia para poder gerar lucros exorbitantes, né? Então nós trabalhamos com essas duas linhas de pesquisa para calçar toda a nossa campanha salarial. A gente não sai colocando números extraordinários achando que a gente vai discutir. Então a categoria bancária busca sempre ter sempre uma forma de justificar qualquer que seja a nossa reivindicação, e mesmo que ela seja para poder contratar mais, reduzir juros, reduzir tarifas, porque há espaço para isso e a população merece um atendimento melhor. Não é um atendimento que, como tem sido feito aí, para jogar para conveniências, né, que não tem segurança, que pode ser vítima de fraude. Então, no ano passado a gente teve um BRB Conveniência que causou um monte de fraude na clonagem de cartões. Então, todo esse tipo de processo terceirizado vai gerar sempre prejuízo e dor de cabeça para a população. E a gente precisa que os bancos, como eles têm condição, que abram novas agências e contratem mais pessoas, ampliando o horário de atendimento. É o barato que sai caro, exatamente sai assim. Caro para o cliente, e o banco continua ganhando, né? E em relação aos clientes e usuários dessas agências bancárias, qual é a principal orientação em relação, por exemplo, pagar contas? Nesse momento, como os bancários estão em greve, se você não tem habilidade para utilizar os canais de atendimento, seja pela internet ou pelo caixa eletrônico, não vá, porque pode aparecer algum fraudador dentro da agência e você vai ter dor de cabeça. Então, mesmo com o banco vai repor tudo isso, você tem que exigir que o banco reponha, porque nesse período de greve os trabalhadores bancários não estão lá. Então pode surgir algum falsário nas agências que pode gerar prejuízo. Mas aí as pessoas não devem arcar com esse prejuízo, devem sempre cobrar isso de volta dos bancos, né? Porque se não tem bancário lá, a culpa é do banco. Então, e se alguém foi vítima de fraude
ou de um sequestro, ou de uma saidinha de banco, tem que sempre buscar reparação. Certo. Confira agora um resumo semanal com as principais notícias do Sindicato dos Bancários de Brasília, seguido de um intervalo. Não saia daí. Começa aqui o resumo semanal de notícias do sindicato. No 9º dia de greve, bancários fazem manifestação em frente ao Ministério da Fazenda. A greve dos bancários e bancárias chegou ao 9º dia na quarta, dia 14, ainda mais forte. Diante do silêncio dos bancos, os trabalhadores em Brasília intensificaram o trabalho nos comitês de esclarecimento, que se concentram principalmente no Guará e em Águas Claras, e fizeram uma manifestação em frente ao Ministério da Fazenda. BRB, a real face de um governo inepto e de uma diretoria perdida. A aposta de boa parte dos funcionários do BRB no governo Hollenberg se esvaiu de vez. O governo se desmanchou antes mesmo de começar, haja vista a situação de caos instalada hoje em Brasília. E a diretoria do BRB, por ele escolhida, mostra cada dia a sua face verdadeira de descaso e descompromisso com o banco e com seu corpo funcional. O representante dos empregados no Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal, Fernando Neiva, manifesta apoio contundente à paralisação dos bancários, por melhores salários e condições dignas de trabalho, reivindicações que fazem parte da pauta de negociação da Campanha Nacional 2015. Neiva destaca a real importância da campanha realizada anualmente pela categoria em todo o país. Para ele, esse é um dos principais momentos de luta para garantir e ampliar direitos dos trabalhadores. E o artigo completo você confere no site do sindicato. Sindicato apoia a Semana pela Democratização da Comunicação. Com o apoio do Sindicato dos Bancários de Brasília, de 14 a 21 de outubro, será realizada a Semana Nacional pela Democratização da Comunicação. No período, serão executadas diversas atividades em todos os estados do Brasil, que visam a garantia do direito humano à comunicação de forma plural, diversa, livre e democrática. Banco do Brasil tem até o dia 16 para incorporar anuênios à folha de pagamento. Após longa e dura batalha judicial do sindicato, saiu a intimação do Banco do Brasil para incluir os anuênios na folha de pagamento dos funcionários. O banco tem prazo até o próximo dia 16, sob pena de multa diária de R$ 3.000. Após essa etapa, serão feitos os cálculos das parcelas vencidas, contadas até o dia da incorporação ou até o dia do desligamento, para quem já não está na ativa. A decisão abarca funcionários que foram admitidos até o dia 31 de agosto de 1996, que se associaram ao sindicato após o ajuizamento da primeira ação. População reconhece importância e apoia a greve dos bancários. A população brasiliense, também vítima do descaso e exploração dos banqueiros, reconhece a importância e necessidade da greve e considera a paralisação justa e legítima. Entrando na segunda semana em que os trabalhadores cruzaram os braços, até agora ainda não há nenhuma sinalização de acordo com os bancos para suspender o movimento, iniciado na terça, dia 6 de outubro. A reivindicação da categoria é de reajuste salarial de 16%, mas a Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, ofereceu irrisórios 5,5%. Vitória dos bancários. TST nega recurso do Banco do Brasil na ação do sindicato em favor dos antigos ASNEGs. O Tribunal Superior do Trabalho negou o recurso do Banco do Brasil na ação coletiva movida pelo Sindicato dos Bancários de Brasília em favor dos assistentes de negócios. A decisão foi tomada na quarta, dia 14, em sessão da quarta turma. A ação tem natureza declaratória, tendo concluído com base na prova dos autos que o assistente A em unidade de negócio, antigo ASNEG, não tem poderes bastante para ser considerado empregado de confiança e que a gratificação paga apenas remunera a maior responsabilidade do cargo. Após negociações com o sindicato, o Coperforte reajusta salários em 10,88%. Depois de algumas rodadas de negociações entre o Sindicato dos Bancários de Brasília e a Coperforte, a campanha específica resultou em um reajuste de salários e benefícios de 10,88%, índice que ficou especificado no Acordo Coletivo 2015/2017. O reajuste já será incluído na folha de pagamento do mês de outubro, quando também serão pagas as diferenças salariais retroativas a 1º de setembro, data base da categoria. BRB acena com possibilidade de novas contratações ainda este ano. Em audiência nesta quinta, dia 15, os diretores do BRB, Nilban de Mello e Cristiane Bukovitz, disseram a um grupo de concursados, ao sindicato e à FETEC CUT-CN que, embora haja enormes limitações orçamentárias, o banco fará um esforço enorme para contratar pelo menos um pouco dos aprovados que aguardam convocação.
Bancários protestam contra a diretoria do BRB, que usa a justiça contra a greve. Em repúdio à postura inédita da diretoria do BRB, que recorreu ao interdito proibitório para dificultar a greve dos funcionários do banco, dezenas de trabalhadores protestaram pacificamente na entrada do edifício Brasília, sede da instituição, na manhã da quinta, dia 15. Além de distribuir o informativo bancário especial BRB, os manifestantes esclareceram as dúvidas dos bancários sobre a situação atual. A greve das bancárias e bancários é 10. Vítimas do descaso dos banqueiros, que até o momento não apresentaram uma proposta decente, bancárias e bancários de todo o país permanecem de braços cruzados. Nesta quinta, dia 15, a greve da categoria chega ao 10º dia de paralisação. Em Brasília, o movimento paredista cresce a cada dia, com expressiva adesão dos trabalhadores. Além das atividades nos comitês de esclarecimento, bancárias e bancários participaram de 2 grandes atos organizados pelo sindicato na quinta. Logo nas primeiras horas do dia, os empregados da Caixa fecharam as unidades da Central Regional de Atendimento em Teleserviços, a CERAT, localizadas na 505 Sul e no CIA. Os protestos contaram com o apoio do sindicato. E para mais informações, acesse bancariosdf.com.br. Com o objetivo de melhorar a comunicação com as mais de 30 mil bancárias e bancários do DF, o sindicato lança um aplicativo para smartphone nas plataformas Android e iOS. Gratuito, o aplicativo já está disponível e disponibiliza ferramentas importantes como notícias em tempo real, entrevistas, vídeos, notificações e enquetes. Em breve, o aplicativo vai contar com serviço de sorteio de cortesias para o Teatro dos Bancários e outros eventos realizados pelo sindicato. Para participar das enquetes e dos sorteios, é necessário criar um login e senha, disponível na parte superior, à direita. Essas 2 funcionalidades estarão disponíveis apenas para bancários sindicalizados. A criação do aplicativo faz parte das comemorações dos 55 anos do sindicato, celebrado em 22 de setembro. Para atingir os maiores lucros do mundo, os bancos põem em risco a saúde dos trabalhadores, impondo metas inatingíveis e praticando assédio moral. A população também é vítima. As tarifas subiram 169% em 3 anos e os juros do cartão podem chegar a 400% ao ano. Com isso, os 5 maiores bancos lucraram 36 bilhões de reais só no primeiro semestre, mesmo com a crise econômica. Mas humilham os bancários com uma proposta de 5,5% para uma inflação de 9,88%. É por isso que os bancários estão em greve, por mais respeito à categoria e à população. Estamos de volta com o programa TV Bancários. Vamos conferir agora o quadro Além de Bancário Eu Sou. Hoje vamos conhecer Brito Júnior, que além de bancário do Banco do Brasil, é fotógrafo. Veja só. Meu nome é Joliton da Silva Brito, assino Brito Júnior, tenho 20 anos de profissão como fotógrafo profissional e 4 anos de banco. Eu sou assistente de negócios no Banco do Brasil. Quando vim para o banco, vim naquele sonho, naquela ilusão de que eu poderia trazer um pouco da minha arte para dentro do banco. Não foi bem assim. Quem sabe um dia eu consiga mostrar um pouquinho do que eu sei e mostrar para os bancários. A rotina de bancário, ela é muito desgastante e estressante. A minha sorte é que eu trabalho com arte. Quem trabalha com arte, ele consegue extravasar um pouquinho mais. Então eu consegui
conciliar trabalhando às 6 horas no banco e o restante do meu tempo me dedicando à fotografia. Né, como foi quase que a minha vida toda me dedicando à arte, me dedicando não só a estudar fotografia, a estudar arte como um todo, história da arte, então estudar música, e isso é uma forma, uma fuga para o bancário. É muito difícil ser bancário. Ser bancário não é para criança, não, é para gente grande. Tenho vários projetos, um deles eu venho trabalhando há 12 anos nele, eu venho planejando esse trabalho chamado Brasília, Novos Ares, Outros Olhares, que são fotografias aéreas, uma evolução urbana da capital, que eu venho fazendo há 12 anos, são quase, acho que é aproximadamente 200 mil imagens, e dando um foco diferente, dando um olhar bem diferente daquilo que comumente se fotografa em Brasília. Há 12 anos eu trabalho no Uniceub, responsável pela fotografia institucional da universidade. Né? É um lugar que eu gosto muito, a academia sempre me seduziu, eu tenho prazer de estar na academia, de fazer parte da academia. Copa do Mundo, né? E só eu fui o único fotógrafo brasileiro, o único fotógrafo que teve a oportunidade de fotografar durante a Copa do Mundo fotografias aéreas. O fotojornalismo é isso, a gente procura olhar aquilo que os colegas fizeram e tenta melhorar, né? Ou pelo menos chegar perto. Meu nome é Brito Júnior, além de bancário, eu sou fotojornalista. Legal, né? O Brito Júnior é bem talentoso, né, Eduardo? Todos os bancários têm alguma coisa, como todos os outros profissionais, né? É importante a gente humanizar aqui os nossos colegas. Inclusive, o Brito Júnior também poderia até tirar uma foto da greve, que já dura 11 dias. E até quando vai essa greve, Eduardo? Você tem algum sinal? Essa é uma pergunta que eu ouço, acho que umas 100 vezes por dia, né? Imagina. Porque como a gente está acompanhando todos os piquetes, orientando os delegados sindicais e os diretores, a gente fica sempre assim, e aí, tem alguma notícia? Como eu participo do Comando Nacional, então a gente tenta acalmar e dar orientações para a movimentação do dia. A gente não pode deixar a energia, né, das pessoas que estão lutando por melhores condições de trabalho, por melhores salários, ou pelo menos pela manutenção do seu poder de compra, perder essa energia para lutar. Porque senão a gente entrega tudo e os banqueiros é que seriam beneficiados com isso. Então, é importante a gente avisar para a população que não existe nenhuma data ou programada. E eu ouvi, voltando aqui, né, da história, não são férias que os bancários tiram, é um momento muito tenso da nossa relação de trabalho, né? Então, ninguém que faz greve achando que está fazendo um passeio ou está tirando férias, porque sempre, quando retorna, tem que repor o trabalho, tem que fazer todo um processo de atualização do que deixou de lado. E a nossa perspectiva é que essa greve ainda tenha uma duração longa, porque até o momento nenhuma movimentação que pudesse chegar próximo daquilo que é justo para a gente. Então, a condição de se finalizar uma greve ou não, ela não tem uma data. A gente falou na semana passada de um calendário, né? Teve greve de 30 dias, teve greve de 2 dias. Então, como o cenário está bem difícil de fazer uma avaliação, e os banqueiros são os mais poderosos, não só no Brasil, mas no mundo, né? São a classe mais poderosa, a gente vai fazer esse enfrentamento até o limite. E nós não sabemos ainda qual é esse limite. Então vai depender de alguns fatores que possam ocorrer na próxima semana. E engraçado que alguns bancários circulavam, por isso a gente fala no VT da greve, né? Circulavam dizendo, olha, dia 14 vai ter proposta, nós vamos rejeitar, depois vai ter uma outra proposta, e no dia 23 a greve acaba. Então, e no dia 30 recebe a participação no resultado ou dos lucros.
Ou seja, qualquer aposta que seja feita, né, qualquer situação que se coloque, vai acabar tal dia, é mero chute. E em determinada hora alguém vai acertar um chute, dizendo que a greve era tal. Mas não há nenhuma combinação, não é nenhum jogo de cena quando a gente está em greve. Pelo contrário, a gente faz um enfrentamento real e nós estamos dispostos a levar ao extremo. Mas a gente ainda não chegou nesse extremo e a gente vai ter que continuar desgastando a imagem do banqueiro, né, falando para a população de fato quem eles são, que eles são o sanguessuga da nação, que exploram todo mundo, tanto os trabalhadores quanto os clientes, os empresários também são explorados, né, têm dificuldade de fazer tudo e normalmente quando vão acabam tendo que comprar produtos que não precisam. Então nós vamos levando ao extremo essa campanha, mas não temos nenhuma perspectiva de encerramento, nem data, nem calendário para isso. Entendo. E os bancários farão uma nova assembleia na próxima semana? A gente sempre faz uma assembleia organizativa, não há uma greve, uma assembleia para dizer se nós vamos parar, suspender. Então não há nenhuma perspectiva nesse assunto e a gente deve ter uma assembleia na segunda-feira. Ainda vamos fazer uma reunião da diretoria, devemos ter uma assembleia na segunda-feira para reorganizar e motivar a tropa, né? Entendo. E o que os bancários podem fazer para reforçar a greve? Então, hoje está trabalhando com o tuitaço nacional, né, falando de quanto que cada banco tem de lucro, quanto cada banco tem de tarifa, e a gente precisa colocar todos esses números para que a população saiba. Então, está trabalhando hoje com o tuitaço, nós vamos trabalhar com ampliação da mobilização e paralisação nas concentrações dos bancos, para que haja alguma outra movimentação, porque as agências a gente tem ampliado o máximo, mas ainda tem espaço para crescer. Mas agora a gente já vai para os grandes centros administrativos para que possa ter adesão. Então, os próximos movimentos ainda na semana que vem são movimentos simplificados. A gente fez um ato no Ministério da Fazenda aqui em Brasília, né? Está vendo até aqui no jornal que teve ampla divulgação falando sobre esse ato foi na quarta-feira, então a gente teve esse movimento então, no ato do Ministério da Fazenda para denunciar, porque quem está tomando conta do Ministério da Fazenda é um banqueiro, né, do Bradesco. Então, algo que para a gente é muito ruim, ou seja, pode ter alguma ligação entre os banqueiros e o governo via Ministério da Fazenda, e o que para nós não é nada favorável para ninguém, né, apenas para os banqueiros. É lógico que a gente tem que manter um sistema financeiro sólido, mas não colocando as outras pessoas em situações difíceis. Então a gente já fez esse ato no Ministério da Fazenda, vamos pensar algum outro ato em Brasília, mas em várias cidades do país tem sido feitas manifestações públicas, né, para a gente denunciar esses ataques. Entendo. E Eduardo, partindo para as considerações finais, como a gente pode resumir essa última semana da greve nacional dos bancários? É uma semana que foi atípica, porque a gente teve até um movimento, hoje está sendo a eleição da CUT Nacional, os novos membros da CUT Nacional. Eu estive de quarta para quinta-feira lá, depois da reunião do comando, porque a gente lançou a revista da Comissão da Verdade dos Bancários de Brasília lá, junto com o relatório da Comissão Nacional da Verdade e da Justiça, que é da CUT, né? Então eles fizeram o relatório, a gente apresentou uma revista Extratos especial lá, e eles fizeram, todos os delegados e delegadas, né, de todas as categorias, fizeram um ato em apoio à greve dos bancários, sabendo que são reivindicações justas e que a gente tem como percorrer. Então a gente teve esse ato em São Paulo, no Congresso da CUT, 12º, tivemos o ato em Brasília e algumas capitais também houveram manifestações públicas, né? E a gente espera ampliar isso na semana que vem. E agora a gente também vai reforçar esse assunto na internet. Com certeza, vamos partir para a luta. Confira agora o quadro Pelas Ruas. Hoje vamos conhecer a história do taxista Veríssimo Cardoso. Veja só. Trabalhei na Brasal 18 anos. Aí de lá eu trabalhei de lavador, de tudo eu trabalhei lá. Trabalhei na gerência, trabalhei em tudo na Brasal. Só lá eu trabalhei 18 anos. Trabalhei mais nova aqui, ó, com o João do Mirassol aqui.
Já tem 5 com esse aqui. Se for juntar tudo, já dá mais de 50, dá quase 60. Esse tempo todinho eu só trabalhei com 3 táxis. Esse aqui já tem 5 anos que eu trabalho com esse. E isso aí no meu caso, o que é dos outros também eu não quero. Então, comprar fiado e ficar devendo para trabalhar dia e noite, sei lá se eu morro à noite. Eu saio de casa na segunda-feira. Sabe que dia eu vou voltar? Domingo, às 8 horas, 9 horas. Quer ver o porta-mala aí? A mala tá ali dentro. Não há mulher no mundo que aguente ter seu esposo e ele ficar de segunda a segunda na rua, dia e noite. Sempre arruma um problema, diz que é mulher e que não é. Agora tem muita gente que não consegue, porque eu consegui trabalhar de taxista aqui não, hein? Tem não. Você só consegue se for assim, pagando aluguel só consegue se for assim. Se você for tirar para farra, para pagar aluguel de carro, de casa, consegue não. Consegue não. Muito difícil. Eu era mais novo, né? Eu tinha muita força. Toda a vida eu fui trabalhador, que isso aí eu não minto mesmo. Toda a vida eu trabalhador, corri atrás mesmo e consegui fazer uma casa para mim. Isso aí eu consegui. Eu construí uma casa muito grande, graças a Deus, para meus filhos, mas eles casaram e a mulher tomou a casa. Só sofrimento. Você tem algum sonho que o senhor queria muito ter realizado na sua vida? Não, mas eu acho que ainda vou realizar ele. É só um que está faltando. É eu fazer lá uma casa para mim, para minha mãe, né? Bem arrumadinha. Mas já estou trabalhando para isso também. Não vou ficar esperando a aposentadoria para mim fazer isso, não, viu? Com os poderes de Deus, é no caso que eu lhe falei, que eu saio de segunda a segunda que eu trabalho, dia e noite, é para fazer um sonho que falta só esse. Meu nome é Veríssimo Cardoso dos Santos, eu sou de Tuparetama, São Pernambuco. Aqui mais um programa TV Bancários. Agradeço a presença do presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, Eduardo Araújo, por estar aqui tirando todas as dúvidas. E para você que nos acompanhou também, qualquer dúvida ou sugestão, entre nas nossas plataformas digitais, ressaltando o portal bancariosdf.com.br. Até semana que vem. Tchau, tchau.